Olá, está começando mais um Câmara Árabe TV, sempre com notícias sobre as relações entre os países árabes e o Brasil. Em mais um capítulo da série Influência Árabe, o professor Michel Sleiman conta como o idioma e a cultura árabe influenciaram a língua portuguesa e a cultura brasileira. Sobre a influência do árabe na língua portuguesa, daria para falar muito. Basicamente, fundamental saber que a língua árabe entra no português, no espanhol e outros falares da Península Ibérica a partir do século X, quando os cristãos que moravam no chamado Al-Ándalus, a parte da península que era governada pelos árabes, saíam e iam morar no norte. Eles levavam esses termos e inseriam nas línguas portuguesa e espanhola que estavam começando a se formar. Depois, num outro período, a língua árabe teve influência decisiva a partir do século XIII, quando os reinos cristãos do norte da Península Ibérica recuperam o governo perdido há séculos para os árabes. Então, à medida que os cristãos do norte, já falando português e espanhol, vão substituindo os contingentes de trabalhadores muçulmanos e árabes, eles vão deles pegando vários dos termos árabes usados e em vigência na época. E nisso há palavras muito interessantes, às vezes insuspeitas, que estão na nossa língua, a gente não percebe a origem delas. E através dos estudos do Federico Corriente, professor da Universidade de Saragoça, que tem revisado, digamos, esse campo de estudos, e mesmo no Brasil, entre nós, o professor João Batista Vargens, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eles apontam para um léxico, um conjunto de palavras completamente inusitadas, como, por exemplo, a palavra forrobodó e a sua forma abreviada, forró, que quer dizer festa, festa algazarra, festa ruidosa, que na origem significava farh al-badu, que quer dizer casamento de beduíno, que eram certamente festas muito alegres e animadas, com muita gente dançando e hoje vigentes ainda, muito usadas, algo em torno de 500 palavras na língua portuguesa. Só para lembrar, uma pessoa, mesmo estudada, ela usa em geral, não mais que 2.000 palavras na sua conversação informal. 500 palavras de 2.000 é bastante coisa. É algo a ser levado em consideração. Continue acompanhando a série Influência Árabe e saiba mais sobre essa cultura tão importante para a formação do povo brasileiro. O dia 22 de maio é o Dia Nacional do Iêmen. O fotógrafo Caio Vilela, que já viajou por diversos países árabes, nos revela imagens deste país com seus oásis e vales férteis, além das famosas cidades muradas do deserto. Eu já estive no Iêmen 3 vezes. A primeira vez foi em 96. Eu estava fazendo uma viagem pela Ásia e pelo Oriente Médio. O Iêmen é um país que tem muito potencial para o turismo, vale pela arquitetura, vale ir até lá pela comida, vale a pena ir para o Iêmen para conhecer sítios arqueológicos antigos, interessantíssimos. O Iêmen tem praias maravilhosas, com água caribenha, assim, o azul caribenho. Tem umas cidades históricas, entre elas Shiban, que é uma cidade tombada pela Unesco. Tem também a região de Hadramut, que é a região, assim, a paisagem se pode comparar talvez aos canyons do Arizona, assim, tem uma paisagem muito seca, escavadas assim, por canyons. Tem a região de Wadi Doan, que é um outro canyon, e essa região é onde se produz o mel mais caro do mundo. Sana, a capital, é um lugar interessantíssimo, é uma cidade fundada pelo filho de Noé, uma das cidades mais antigas do mundo, né, concorrendo com Damasco, Jerusalém. Você sente o peso assim, da atmosfera de 5.000 anos. Ali próximo tem a tumba de Caim e Abel. Então essas são algumas das regiões que eu visitei. Quando você viaja no país, você só sente hospitalidade. Você pode comparar com a hospitalidade do Nordeste, assim, todo mundo te recebe, te ajuda. O povo, a experiência com o povo, acho que foi a coisa mais legal que eu levei da minha viagem para o Iêmen.